31, ou seja, rigorosamente metade daquilo que está a ser comercializado agora, ou seja, em 11 meses o metical sofreu uma estrondosa desvalorização que se traduz então naquilo que temos estado a assistir. Ou seja, quem tinha poupança em meticais nos últimos meses viu, digamos, esse seu dinheiro estrondosamente a desvalorizar-se, a perder o seu valor. Portanto, é isto que nós queremos olhar, quais são os efeitos, as consequências que isto vai ter na economia, no poder de compra dos cidadãos e até mesmo na estabilidade social, porque já foram anunciados vários aumentos de preços, aumentou o preço da água, aumentou o preço da energia, há, digamos, na calha aumentos de vários outros produtos, sobretudo agora que estamos a entrar na quadra festiva. Por isso, convidei aqui vários convidados, quem desde já apresento boa noite a todos eles. Quis trazer homens que são empresários, que digamos lidam no dia a dia com esta realidade. Boa noite a todos. O Fernando Bengala, Glenn Book, Adolfo Coré, também trouxe aqui um docente, o Faisal Karsano, para também nos ajudar a olhar isto com aquelas pessoas que no dia a dia colocam a mão na massa, como só dizer-se, portanto, longe da teorização que muitas vezes nos caracteriza os comentadores. Vou começar aqui pelo Glenn Book. Boa noite, Glenn Book. Queria um olhar seu. Como é que esta situação está a impactar, muito particularmente, por exemplo, na sua área de atividade? Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, senhores telespectadores. Não há dúvidas que o efeito da depreciação do metical no comércio é direto, não é? Portanto, é direto, tendo em conta que a maior parte dos produtos que nós comercializamos no nosso país, e particularmente na nossa cidade, são todos importados. Portanto, não existe formas de contornar a situação atual do metical. E a situação, eventualmente, poderá ser cada vez mais complicada, tendo em conta que existem situações de crise da própria disponibilidade da moeda. Quer dizer, o problema não é só a depreciação em si, mas como a longa espera para encontrar o contravalor da importação, o custo que isso tem, portanto, o tempo que se leva a ter a mercadoria, tudo isso são custos que no fim do dia terão inevitavelmente que se refletirem no consumidor final. Portanto, não há dúvidas que a situação efetivamente não está boa. Mas não está boa pela conjuntura no seu todo. Portanto, não há aqui ninguém que esteja a criar esta situação específica. O comércio também é vítima, tal como o consumidor é vítima desta situação. Muito bem. Adolfo Coré, empresário também, trabalha na área, portanto, tem indústria no nível da área alimentar, bebidas. Como é que está a sentir os efeitos desta escalada de dólar face ao nosso metical? Boa noite e obrigado pelo convite. Bom, a Tropigal e a sua atividade é importar produtos maioritariamente fora do continente africano e trazer os produtos de primeira linha na relação preço-qualidade para dentro do mercado de Moçambique. Obviamente nós estamos a sofrer o efeito da desvalorização do metical, como toda a empresa que trabalha com um volume de negócios considerável como a Tropigália, temos um plano de negócios, temos uma perspectiva daquilo que vamos abraçar o nosso plano durante o ano e somos confrontados de uma forma, enfim, compulsiva, com uma desvalorização da moeda que não há plano que resista a isto. Para quem projetou o seu plano de negócios em janeiro, contando com dólares 31, 32, que podia pensar no pior dos cenários, que chegasse a 40, mas quase impensável que chegasse aos 60. Jeremias, como é que lida com isso? O nosso plano foi feito já há mais de um ano. Nós fazemos sempre 3 meses antes do início do ano seguinte. De facto, nessa altura, nós estávamos a assistir uma fase muito boa, benéfica, em termos da estabilidade monetária, em termos da normalização do mercado, e assistia-se a um crescente da economia moçambicana que se refletia diretamente no consumo
e levava as empresas a ajustar as suas próprias margens, diminuindo a análise de risco. A Tropigalia atua no mercado e eu particularmente tenho o privilégio de estar cá nesta atividade há cerca de 17 anos e os últimos 2 anos foram 2 anos fortes, não obstante haver algumas convulsões noutra perspectiva, mas economicamente projetou e aumentou o índice de confiança e simultaneamente do consumo. E o que aconteceu, o que nós assistimos, essencialmente a partir do segundo semestre deste ano, veio de certa forma condicionar toda a curva ascendente e acima de tudo os ganhos que nós conseguimos projetar ao longo destes últimos ano e meio, cerca de 2 anos, para um funil que, conforme o colega há pouco referiu, muito para além do aumento da moeda, que ela é difícil e é instável e não conseguimos fazer um planeamento adequado, temos agora confrontados outra situação que é a inexistência da disponibilidade dessa mesma moeda. Eu gostava de referir para que se melhor entenda, talvez para os seus telespectadores melhor entender o que é que nós estamos a falar, é que nós fazemos encomendas e trabalhamos com financiamentos. Esses financiamentos são projetados obrigatoriamente em moeda local, portanto nós não podemos fazer financiamentos em moeda estrangeira, independentemente de termos essa capacidade negocial ou não, portanto é uma imposição da lei do país. Quando adquirimos as mercadorias, somos confrontados com a valorização da moeda estrangeira, independentemente de ser o dólar, que aqui é a moeda mais utilizada, mas o euro, o rand e por aí fora, variedíssimas outras contravalores monetários, em que, passado um mês, 2 semanas, 2 meses, o valor engolido pelo decréscimo do metical consome não só as margens que estavam projetadas, como levam as empresas a margens negativas. E isso, de facto, é algo que se reflete diretamente na gestão. São empresas privadas que visam, obviamente, o bom desenvolvimento da sua atividade e a remuneração dos seus investidores, e é muito difícil, em qualquer ambiente, em qualquer panorama, se viver com isto. Eu gostava só de frisar aqui uma particularidade muito interessante, que é as empresas que investem e se desenvolvem necessitam discutivelmente de financiamento. E financiamento terceiros, normalmente de empresas financeiras, a banca. Os bancos requerem estudos de mercado, requerem planos de negócios credíveis para ter um grau e um índice de confiança que possam sustentar esse financiamento dessa operação. E, de facto, neste preciso momento, quando nós mais precisamos desse recurso, não temos com que, enfim, o setor financeiro consiga olhar para a realidade da economia e instalar a confiança necessária e devida. Vamos mais adiante falar das medidas que o Estado está a levar a cabo para corrigir este desequilíbrio. Convido também o Sr. Fernando Bengala, que é empresário na área da construção civil, uma área que também trabalha muito fortemente com a importação de vários materiais. Como é que está a ser gerida esta convulsão toda que o metical vive nesta altura? Como é que vocês vivem no vosso setor? Bom, boa noite, Jeremias, e boa noite, telespectadores. A situação é idêntica, como já havia dito o Book, que de facto é uma conjuntura que prende com a própria economia do país. Não se pode lançar culpas a este ou aquele. Entretanto, nós ressentimos bastante, como disse há bocado, na área do empresariado, sobretudo do empresariado nacional e na área de construção civil. Imagine que se há uma obra apresentada em fevereiro deste ano e que ela tem a duração de 1 ano. Daqui a 1 ano o dólar neste momento está praticamente, como disse, está a 40, portanto a 58, 59, mas entretanto quando se apresentou a proposta o dólar estava a 30. Isso significa que o cimento que custava 250 meticais agora já está a 450. E são situações, naturalmente, que vão criar problemas sérios. Primeiro, na qualidade da própria obra, e segundo, também no que prende tanto aos salários dos funcionários, que nessa altura, sabe-se, quando se apresenta um trabalho, tanto para a construção, também admite-se funcionários, cada obra tem o seu limite de funcionários, em que se dá um limite de despesas e para este caso vamos ver que, tanto, e depois, muitas das vezes, nós, o empresário nacional, o nosso cliente é o Estado,
Então, o que acontece é que encontramos situações até com atraso dos pagamentos e que temos que recorrer à banca para a obra não poder parar. Nesta altura, assiste-se a uma fraca capacidade do Estado de honrar claramente os seus compromissos por força dos problemas de tesouraria. O Estado fez emissão de obrigações de tesouro. Os dados do Banco de Moçambique mostram que fez emissão de 4 vezes mais só de setembro para agora do que aquilo que tinha emitido de janeiro até agosto, portanto, que mostra que o Estado está com problemas de liquidez. Mais uma razão ainda, né, para o nosso caso, naturalmente, é que aí está, como disse há bocado, que são situações que não se deve culpar este ou aquele. Portanto, eu comprometi-me com a obra e tenho que fazer a obra, naturalmente. O que devo recorrer? Se recorro ao banco, são a pequena margem que eu havia marcado, portanto, no princípio da obra, que se vai embora para o banco, ou seja, eu estou a investir o pouco que tinha, não é, ao Estado. As consequências são drásticas. Muito bem, Faisal Calçano, como eu disse, é economista e docente universitário. Como é que olha para esta realidade? Que impacto é que acha que esta situação que se está a viver vai ter na atividade produtiva e na economia no geral? Muito boa noite. O primeiro impacto é gerar uma crise a nível interno, porque nós somos uma economia que é essencialmente importadora e depende destas importações, e elas agora tornaram-se mais caras. Então isto quer dizer que trazer produtos do estrangeiro vai ficar mais caro para nós e os moçambicanos devem pagar essa conta. Esse custo vai ser repassado naturalmente ao consumidor final. Isso. Então, isto já gera uma situação de encarecimento no custo de vida. Outro aspecto é que uma das formas que o Banco Central tentou para combater esta forte depreciação do dólar foi atuando via o lado da oferta. No início houve uma injeção de dólares no mercado com a intenção de fazer o preço baixar ou até parar de subir. Todos nós sabemos que esta medida não resultou e o Banco Central optou por um segundo método, que é, se não conseguiu via oferta, então vai agora via demanda, que é diminuir os níveis de consumo. E esta medida foi feita recentemente, em 2 meses consecutivos, via aumento nas taxas de juros. Portanto, este aumento nas taxas de juros, ele visa essencialmente tornar a moeda nacional mais cara, tornar a moeda nacional mais escassa no mercado e, com isso, ela exercer menos pressão sobre o dólar. Agora, o efeito colateral disto é que realmente menos metical em circulação vai gerar menos pressão no dólar. Esta primeira experiência destes 2 meses após o aumento nas taxas de juros mostram que o dólar continuou a subir. Pois, o efeito ainda tem não se sido sente. o oposto daquilo que era o pretendido. Essencialmente por 2 motivos. Primeiro é que o tempo que leva para a economia reagir depois do aumento nas taxas de juros, ele é demorado. Isto não acontece de um dia para o outro. Estudos indicam que estes mecanismos de transmissão via aumento nas taxas de juros para efeitos na depreciação cambial levam em média 3 meses. Então, nós vimos que o Banco Central começou a aumentar as taxas de juros no mês de outubro, algumas com efeitos a partir do mês de novembro. Em novembro voltou a subir as taxas de juros, algumas com efeito a partir de dezembro. Isto quer dizer que a economia só vai sentir os efeitos deste aumento nas taxas de juros no próximo ano. Portanto, o Banco Central tardou a fazer este aumento nas taxas de juros. O facto de ter mexido no último trimestre do ano, na fase de maior consumo, que consequências isso pode ter? As consequências são de encarecer o custo do crédito, como já está claro, e depois tentar evitar uma depreciação forte ao longo do ano, ao longo do final do ano. Nós sabemos que o mês de dezembro, principalmente, é um mês de muita pressão sobre a moeda estrangeira. É um mês em que o consumo interno aumenta e isso exige que as importações também aumentem. Portanto, há uma grande demanda sobre a moeda estrangeira. Agora, voltando à questão anterior, eu dizia que
O aumento nas taxas de juros falhou, primeiro porque ele tardou. Os efeitos destes aumentos nós só vamos sentir no próximo ano, porque este tempo que leva de um aumento na taxa de juros até a economia poder reagir, ele é demorado. O segundo é que a proporção de aumento nas taxas de juros também foi muito pequena. O Banco Central aumentou 0,5, 0,2 pontos percentuais pela primeira vez. Portanto, verificou-se aqui uma certa timidez do Banco Central. No estado em que a nossa economia estava, o aumento tinha que ser mais agressivo. Já que precisava de medidas de Exatamente, choque. sim. Então, a proporção de aumento também foi muito pequena. Portanto, temos aqui uma situação em que as taxas de juros aumentaram durante 2 meses consecutivos, mas o dólar não parou de subir. Estas medidas implicam menos poupança disponível no mercado, consequentemente, menos investimento. Que consequências isto vai ter na economia? Temos um novo governo com planos muito ambiciosos, com menos investimento, com a redução da capacidade do Estado, a redução da despesa do Estado, portanto, significa a capacidade do Estado de realizar grandes empreitadas, grandes empreendimentos. Que consequências é que isto vai ter no futuro próximo na economia? O futuro próximo é nós entrarmos numa situação de baixo crescimento. Este ano a meta de crescimento foi fixada, crescimento econômico a 7%. Nós fechamos o ano a 5,5%, 6% ao primeiro semestre do ano. Então, para este ano, a meta de crescimento no PIB ainda pode ser atingida. Mas com estas taxas de juros altas, no próximo ano nós vamos ter sérios problemas. Então, o primeiro grande efeito é nós termos quedas nos níveis de investimento e isto comprometer a atividade produtiva. Significa quando o Estado tem que reduzir as despesas, áreas que normalmente são as primeiras a ser tocadas são as áreas sociais, saúde, educação, portanto, menos saúde, menos educação, menos infraestrutura, menos qualidade de vida. Como é que pode o Estado corrigir este desequilíbrio na economia? Que tipo de medidas é que acha que são necessárias? O Cassano falava ali de medidas de choque, como uma árvore, quando queremos fazer cair as frutas, assim, ali abanar a árvore. Como é que se pode abanar um país, uma economia que chegou a esta situação como a nossa? Jeremias, a resposta não é fácil. As medidas estruturais, por exemplo, aquela cartilha de produzir mais, mas a economia precisa sair do coma em que está. Sim. Conjunturalmente, como é que nós reanimamos para depois aplicarmos as medidas estruturais? A questão é a seguinte: nós todas as medidas que nós vinhamos ou que eram tomadas, normalmente nós estamos numa sociedade de mercado aberto, não é? Mas nós temos um problema em que normalmente queremos medidas socializantes para uma economia que está aberta. Normalmente, e isto não é uma questão só de cidadão, portanto, é uma questão estrutural. Estas medidas, por exemplo, que há pouco se referiu, vão mais ou menos de encontro a este tipo de situações. Ou seja, nós, ao mesmo tempo que queremos ser uma economia social, também estamos a ser uma economia de mercado. São duas situações irreconciliáveis, não é? São duas situações irreconciliáveis. Agora, o que é que se deve fazer para que a economia reaja, de facto, com normalidade? Uma das medidas é esta, quer dizer, é preciso deixar que as coisas tenham o seu valor real. É preciso... Esta situação pode ser dolorosa numa primeira fase, não é? Tem custos políticos muito altos. Muito altos, naturalmente, que vão existir, mas é importante que as coisas custem um valor real, quer dizer, que nós passemos a consumir aquilo que podemos pagar, de facto.
não aquilo que se convenciona que devemos consumir. Esta é a primeira realidade. Agora, a questão é, do ponto de vista daquilo que é a estrutura do Estado, aquilo que é projeção macroeconómica, estará o governo, as instituições preparadas para avançarmos neste sentido ou não? E esta é a questão. Quando o colega dizia que houve alguma timidez, portanto, nas medidas do Banco Central, esta timidez prende-se com esta parte social. E depois, há uma outra questão também que o Estado nunca vai colocar o preço de transporte nos números reais, exatamente. O preço da energia, o preço da água, o preço de combustível, é tudo subsidiado na prática. Não. Até porque agora disseste que o preço de energia e de água subiu. É o contrário, devia estabilizar, que é para manter o consumidor com níveis aceitáveis. Essas são as partes sociais do Estado. Agora, aquela outra parte comercial, onde vai comprar o arroz, vai comprar o tomate, não sei o quê, nós temos que pagar o custo real do tomate, não é? Tu queres comprar o tomate, queres comer o tomate, tens que pagar o custo do tomate. Então, essa realidade nós não temos ainda. E depois, ainda que o Banco Central tenha reagido tardiamente e de forma tímida, há um aspecto que é muito importante notar. Os bancos comerciais nunca reagiram em relação às formas que o Banco Central impunha. Ou seja, quando o Banco Central descia as taxas diretórias, nunca tivemos uma situação em que os bancos comerciais também baixavam as taxas de juros. Mas os bancos comerciais já explicaram que têm outras formas de fontes de financiamento que não através do Banco Central. Então, provavelmente seja falacioso então estarmos a levarmos as medidas do Banco Central para aquilo que são as realidades da economia real, de facto, não é? Pode ter efeitos que tiver, mas pode ser que não tenha. Mas também é preciso notar que normalmente os bancos, aliás, nós no comércio temos um princípio segundo o qual é fácil descer o preço, mas difícil é subir. Muitas vezes é preferível manter os valores de custo das coisas no lugar de subir para depois, aliás, no lugar de descer, para depois subir. Porque o custo de subir é muito alto do ponto de vista de impacto social que tu crias. Portanto, se calhar também o mercado bancário tenha este princípio, não é? Mas eu penso que, do ponto de vista de análise macroeconómica, pode-se fazer esta colação em relação às taxas diretórias, mas do ponto de vista prático, de facto, a experiência mostra que nem sempre é bem assim. Provavelmente agora podemos, eventualmente, encontrar esta explicação já usando as taxas diretórias por parte dos bancos comerciais. Mas antes nunca foi assim. Os bancos já disseram que há cartéis, uma espécie de cartéis no nosso mercado, 3, 4 empresas que têm 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, vão para perto dos bancos e dizem, está aqui o dinheiro, qual é a taxa de juros? E, portanto, essas são as verdadeiras do nosso mercado. Sim. Aqui o Adolfo, que tipo de medidas é que acha que podem ser tomadas, devem ser tomadas para rapidamente gerar a situação? Jeremias, eu não tenho de forma nenhuma ou seja ter essa resposta na ponta da língua e que aqui consiga dar um contributo que considere que seja rapidamente refletido naquilo que é um problema atual e é um problema de emergência. Eu gostava talvez de fazer um comentário que considero mais produtivo para aquilo que é o debate hoje, que é mesmo do metical de apreciação e o problema que a gente sempre vê, que já aqui foi dito, que o país tem uma forte dependência no fornecimento de produtos de consumo. Falou-se aqui mais que um colega que as culpas, não podemos falar em culpas e são as culpas. Eu particularmente acho que não é importante de facto as culpas quando nós estamos no espectro de querer resolver, mas é importante as causas.
Portanto, o porquê? Esse porquê deveria de ser bastante mais e profundamente analisado e entendermos para onde é que, de facto, se o país tinha a capacitação, manteve ao longo de um período bastante relevante uma situação de estabilidade de moeda estrangeira e que acautelava os seus fornecimentos e de um momento para o outro deixou de o ter. Portanto, e qual é a causa, a verdadeira causa disso? Particularmente na minha visão, e estou diariamente envolvido na área do comércio, não senti que tenha existido uma mudança relevante dentro do mercado de consumo moçambicano, pelo menos ao nível daquilo que são os meios de consumo, que esvaziasse os cofres do Estado. Portanto, ainda que eu não tenha qualquer visão política e desconheço o panorama com uma profundidade política. Então houve uma alteração no padrão de consumo, é o que quero dizer. Jeremias, essas são exatamente as tais causas que eu gostaria, talvez, que a gente pudesse tentar ter uma melhor perceptibilidade, porque se o país, e nós temos assistido ao longo destes últimos tempos, uma estabilidade económica, ou pelo menos cambial, e de um momento para o outro cai-nos em cima um problema que ninguém, pelo menos, e aquilo que eu percebo até pela comunicação social internacional, que está com alguma dificuldade em fazer um enquadramento de financiamento ao mercado moçambicano através de concessão, de empréstimos, porque de facto a própria comunidade não entende quando é que foi o valor que estava em reservas de Moçambique. E eu penso que essas eram as causas que a gente devia, em primeiro lugar, analisar, até porque só reconhecendo onde é que estão os problemas é que nós podemos corrigir no futuro. Se não corremos aqui um sério risco de andar a jogar culpas a quem quer que seja, encontrar, peço desculpa a expressão, botes expiatórios, quando de facto o que a gente tem que corrigir é mesmo as causas e assegurá-las. Gostava também de dar um contributo relativamente às consequências. Bom, falou-se de umas consequências, eu gostaria de puxar este assunto de uma forma bastante mais real do dia-a-dia. As consequências, Jeremias, é que as pessoas trabalham um ano inteiro, arduamente. Nós temos consciência que a remuneração em Moçambique, nos padrões sociais, enfim, que hoje o mundo já está bastante mais aberto, como se falou, que é o Moçambique que quer se modernizar, quer evoluir, enfim, tem um grande desafio agora que é a SADC, com países aqui à volta, com médias bastante superiores, e chega ao fim, quando conta aquele desvairo, aquelas férias que se compatibiliza com as festas e simultaneamente com o seu período de descanso, em que andou a amealhar dinheiro, não é? Ou seja, o cidadão disciplinado que acabou por não consumir, não o gastar no momento, para no final fazer as festas com a família e ter mais algum relaxo, e infelizmente agora vê que o seu bolso ficou subejamente diminuído, e não só o seu bolso, a sua capacidade de consumo diminuiu para satisfação sua e da família, como neste momento, enfim, isto a manter-se da forma que está, todos nós temos algum receio que possa haver aqui alguma insatisfação, possa levar a alguns manifestos. Portanto, de facto, uma redução na qualidade de vida. Jeremias, essa é evidente, não é? E eu diria que aqui a qualidade de vida, porque às vezes há pouco o colega disse uma falácia, e de facto a qualidade de vida hoje fala-se muito dos carros e dos fatos e dos telemóveis e tudo isso, mas aqui estamos a falar de uma qualidade de vida que é qualidade básica, que é nós temos um período de descanso com as famílias e que, aproveitando um bom clima de praia, podemos ir para aqui e para ali descansar. E de facto isso, Jeremias, eu diria, aos olhos que hoje, da análise que eu faço com os meus colegas de trabalho e nas reuniões que nós temos de equipas, enfim, o que se fala é talvez guardar essas economias para fazer face a algumas dificuldades que possam vir a vir. Não podemos de maneira nenhuma olhar agora para as festas que aí vêm e ter a expectativa de um consumo daquilo que foi criado ao longo do ano, tendo a consciência que no mês imediatamente a seguir iremos passar a dobrar as dificuldades. Portanto, isto cria também um grau de insatisfação, insegurança, acima de tudo, no bem-estar das pessoas. E nós temos que compreender que uma sociedade insatisfeita, um trabalhador insatisfeito ou com dificuldades, é um trabalhador menos produtivo. E hoje o que nós, enfim, tentamos sempre assistir e fazer é desenvolver a capacidade de produção e de rentabilidade dos investimentos. Deixe-me aqui, Sr. Fernando Bengala, quais é que acha que devem ser as medidas que devem ser tomadas para rapidamente tirar a economia deste estado em que está? Bom, primeiro, se o país fosse grande exportador, sabemos que Moçambique não é um grande exportador, tanto as grandes, digamos, o carvão, sabemos, todos nós sabemos o preço que está no mercado, a energia também, temos o gás e o alumínio, não é? E a castanha de caju. Portanto, estes seriam produtos que talvez poderiam galvanar tanto
na situação em que o Estado encontrou. Não temos essas situações. Como não temos essas situações, quais são as alternativas? Talvez o próprio Estado ter uma coragem de encontrar alternativas com os seus parceiros, portanto, o próprio setor privado. Portanto, eu penso que por aí encontre uma situação que possa efetivamente minimizar a situação. É isto. Porque não somos grandes exportadores. Se fôssemos grandes exportadores, aí, sim senhor, teríamos a solução na mão. Como é que antever os próximos tempos, do ponto de vista de impacto social, se isto não mudar? Estamos a falar de 59, 60, 61 meticais o dólar agora, e dezembro está aí, se isto continua, como é que antever, do ponto de vista do poder de compra, do ponto de vista da estabilidade social? Há dias ouvi a Mário Machunga dizer que a possibilidade de tensões sociais é muito grande. Olho para as pessoas em dezembro, imaginem que mantêm o padrão de consumo, o seu parco salário, limpam-no nas festas, chegam em janeiro, há compromisso de pagar matrículas na escola, não há 13º por hipótese, o Estado está endividado. O Ministro das Finanças dizia que o nível de endividamento está dentro dos padrões, mas bom, já sabemos que os ministros das Finanças são das pessoas mais otimistas que há no mundo e tem de ser, a nossa capacidade de endividamento está nos 37% do PIB e os níveis mais aceitáveis vai até os 40%, portanto o teto está ali à vista e o ministro está otimista porque é o seu papel. Não conheço nenhum ministro das Finanças que venha a público criar um cenário de ceticismo. Mas só um aspecto, uma observação pessoal, Jeremias. Eu penso que, se calhar, este otimismo é que pode gerar tensões, porque se o governo transmite a ideia de otimismo e a realidade mostra-se diferente daquilo que o governo transmite, a percepção social será de que aquele comerciante é que está a criar um problema. E eu penso que aí é onde está o erro constante do nosso sistema de governação. É importante que o cidadão saiba o que está a acontecer hoje. É preciso notar que nós estamos num momento em que a depreciação de moeda está na ordem de 57, 58. No entanto, o efeito das aquisições de mercadorias a estes preços ainda não se reflete. Porque nós temos ainda alguns estoques no mercado. É preciso que a sociedade saiba que a situação vai ser pior. É preciso que alguém diga, e esse que tem que dizer, com legitimidade, é o Estado, é o governo. Portanto, eu penso que a transmissão do otimismo do ponto de vista de salvaguardar os investimentos é justo e é correto, mas é preciso e é importante e é urgente que haja uma comunicação à sociedade sobre os efeitos da depreciação de moeda, sob pena de estar-se a pensar que os comerciantes, como normalmente se costuma dizer, é que estão a especular com mercadorias. Portanto, esta, para mim, é que é a tarefa dos que governam, é a tarefa daqueles que fazem a política. É importante que se comuniquem com a sociedade para que a sociedade saiba o que é que está a acontecer neste momento. O otimismo, não digo que não seja bom. Ao mesmo tempo que se transmite este sentido de otimismo, é importante que as pessoas saibam o que é que lhes espera. Otimismo e realismo. E realismo, exatamente. Essa é que é importante. Desculpe, era só para ficar claro isto, porque normalmente quando se chega ao fim do ano, nós sabemos que multiplica-se expensões, multiplica-se tudo para avaliar o quanto é que está sendo especulado. No entanto, é importante que as pessoas tenham a percepção do que é que está a acontecer de facto. Se calhar, naturalmente, como disse o Buc, isso possa sim entrar, diminuir o impacto social negativo
nessas situações, porque o funcionário que recebia 30 mil meticais, que valia a mil dólares, para agora ele, são 500. São 500, portanto. O poder depois, de compra sofreu uma enorme ilusão. Eu mando um engenheiro, por exemplo, para o Mocimboa da Praia, que pagava 1.000, não é? Para ele era muito, porque pronto, tirava, e hoje faz uma avaliação e tem que acrescentar mais 1.000 para poder estar lá naquela zona. Portanto, o impacto social é bastante negativo, naturalmente. Por isso que eu penso que, mas como disse, não se pode atirar pedras a ninguém, temos que encontrar uma solução todos, de facto, com o realismo, né? Conhecermos a situação, explicarmos às pessoas, termos essa coragem de explicarmos às pessoas em que fase estamos e como poderemos ultrapassar. E cada um de nós dar o seu contributo. Penso que se calhar por aí podemos sim ultrapassar. E são situações que penso que Moçambique não está isolado do mundo. Essa é uma crise. Pois, é uma conjuntura refletindo-se mais em alguns países do que outros, em função da almofada criada por cada Estado e da capacidade económica. Temos que encontrar alternativa em conjunto e, sobretudo, digo mais, sobretudo, deve-se envolver também o setor privado. Muito bem, deixa-me ouvir a opinião do ministro aqui, Faisal Kassan. Que tipo de medidas já acha que no imediato devem ser tomadas? Já disse que daqui a pouco vamos começar a sentir ainda mais esses efeitos. Se já os estamos a sentir agora, imagino quando efetivamente os efeitos desta situação atual se fizerem sentir ainda mais. E que tipo de consequências socioeconómicas já tiver se isto persistir? Medidas imediatas neste momento não existem, porque... É só cruzarmos os braços? Não, também não isso. Eu digo porque a situação chegou a um extremo em que o país deve repensar na sua política nacional de produção. É inaceitável que em pleno século XXI, um país com muita terra fértil não consiga ser autossuficiente na produção de bens básicos como tomate e cebola, por exemplo. E nós não conseguimos produzir estes bens. São exemplos de outros tantos. Então, só nos lembramos disso quando estamos nestas crises. Infelizmente. Pois. Então, uma medida a médio e longo prazo é realmente nós pensarmos naquilo que vários países fizeram no mundo. Eles conduziram um processo de substituição de importações. Olharam aquilo que eles importam e que é o básico para o consumo, o seu consumo. Aos poucos, investiram gradualmente na produção destes bens, de tal forma que os países não ficassem tão dependentes destas importações. É óbvio que há bens que nós não temos capacidade de produzir no nosso país, né? Os combustíveis, por exemplo, nós ainda não somos produtores de petróleo, ainda não. Mas bens básicos como cereais, frutas, legumes, verduras, são bens que realmente, principalmente os cereais, e que contam muito na nossa inflação, são bens que nós trazemos de fora. Pois, a parte e que dos alimentares tem um peso muito enorme grande na inflação. Cerca de 80% da inflação moçambicana vem dos produtos alimentares. Portanto, quando tivemos há pouco tempo uma revolução verde, tivemos o plano de produção de alimentos, temos tido vários planos... Mas não resultaram ainda. Porque se tivessem resultado, nós hoje não estaríamos nesta situação. Portanto, isto mostra a nossa dependência de importações. Mas há casos de sucessos feitos em Moçambique, onde o governo se juntou ao setor privado, e é um caso de sucesso relevante, na minha perspectiva. Hoje em dia não há nada fácil de fazer, mas que podia tirar uma lição de bom aprendizado e implementação, que é o caso do açúcar. Nós assistimos há 15 anos atrás, o açúcar era o bem de maior volume de importação do exterior para dentro de Moçambique. Sim. E com uma atitude de controle até da parte fiscal das alfândegas, com a sobretaxa, o imposto de consumo,
acabou por vedar, e uma ação concertada com o setor privado de investimento, acabou por vedar as importações, muscular a produção interna, mostrar que investir em Moçambique na produção de açúcar dava lucro. Hoje, ou não é hoje, há mais de 5 anos que Moçambique exporta açúcar, ou seja, passou de um panorama de dependência de um dos principais, se não mesmo o principal bem de consumo do setor alimentar, para um excelente caso de exportação. E há pouco falava nos... Gerando, inclusivamente, empregos. Emprego e entrada de divisas. Entrada de divisas. Do ponto de vista de emprego. E nosso açúcar tem bom mercado fora do país. Tem um excelente mercado de exportar exportação, até mas para a Europa, eu gostava só de referir um ponto e peço desculpa, só adiantar para concluir o raciocínio. Falou sobre a questão dos combustíveis. Sim. Nós estamos a ver combustíveis sob o ponto de vista do petróleo, é isso que foi que aqui disse. Bom, mas Moçambique tem gás e já explora gás e já exporta gás há algum tempo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, é gradualmente fazer um modelo que temos assistido em outras geografias, que tem algumas origens semelhantes à de Moçambique, é o caso do Brasil, que esse sim tem petróleo e mesmo assim fez a passagem do consumo de combustíveis de petróleo para gás. Hoje o petróleo tem pouca expressão num mercado como o do Brasil. Como se sabe, até desenvolveram a parte que aqui até temos essa possibilidade, que é da cana-de-açúcar, com o álcool. Portanto, eu acho que há medidas que podem, concertadas com o setor privado, obviamente requerem investimento e bastante mais orientadas do que só a exploração dos recursos. Tudo isso nós já tentamos, Adolfo, mas não chegamos até o fim. Recordo quando o ministro era o Salvador Namborete, ministro do governo anterior, a questão dos biocombustíveis foi colocada em cima da mesa, digamos, a nossa evolução dos combustíveis fósseis para os combustíveis não fósseis, enfim. Sim, mas talvez a planta foi mal selecionada, que foi a getrofa, e a getrofa de facto não era a melhor opção para Moçambique, pelo menos foi isso que se concluiu. Alguém orientou as pessoas para esse sentido e deve ter feito estudos. Mas bom, vamos seguir para o nosso intervalo. Voltamos então na segunda parte para darmos a oportunidade aos nossos telespectadores para interagirem connosco à volta deste tema. Queremos ouvir as vossas opiniões sobre este assunto que toca profundamente a todos nós, sem exceção. Até já. O futuro é agora. A forma como todo este processo está organizado, em que haverá temas que vão ser debatidos, haverá conferências que vão ser realizadas e 2 em 2 anos um fórum nacional. Creio que é um modelo apropriado para podermos efetivamente envolver todos. E estou convencido de que está garantido o sucesso da partida. É necessário que partamos bem, que avancemos bem e possamos alcançar os resultados. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. O desafio da STV Notícias é ajudar a construir um maior sentido de cidadania entre os moçambicanos. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Linha Aberta. Já sabe, nesta altura damos a oportunidade aos nossos telespectadores para interagirem connosco. Já tem a indicação do primeiro telespectador da noite, Sr. Moreira. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, Jeremias Gilanga. Muito boa noite a todos os presentes aí. Respondo pelo nome de Cadu Moreira, para Congoló Matola. E a todos os telespectadores da Chefe de Televisão. Bom, esta crise, de facto,
até começar a ser sustentável, ainda assim, as posições básicas, de facto, já começam a disparar. Na verdade, a inflação mesmo. Bom, com essa crise, é agora que, de facto, o governo levará a ser a questão de investir na agricultura. E, por exemplo, em áreas, por exemplo, produtos como a granel, como, por exemplo, arroz, não haver necessidade de esperar que, de facto, fossem produtos produzidos em Moçambique. E o governo anterior, por exemplo, falou muito da questão da revolução verde, da revolução da getrofa. Talvez se tivesse se materializado isso, não teríamos, se calhar, anos a chorar tanto. E prevê também um cenário dos bancos, em algum momento até virem a fechar, porque alguns bancos, por exemplo, alugam os locais que pagam em dólares, os sítios, os apartamentos que alugam. E agora duplicou o dólar, né? Então não estou a ver como que isso vai ser. O Guilherme perguntou qual é a solução de tudo isso. Para mim, as pessoas que roubaram ao Estado devem ser presas e serem ditas para devolver o dinheiro ao Estado. E também indemnizar o Estado também por ter roubado isso do Estado. Mas essas pessoas que são dirigentes devem devolver o dinheiro ao Estado. Acho que essa é a minha solução para essa crise. Muito bem, muito obrigado. Vamos ao encontro do Sr. Gabriel Mfundice. Boa noite. Muito boa noite. Gostaria de saudar o painel. A minha preocupação é o seguinte. Fala que o dólar subiu, mas devia haver os funcionários do Ministério das Finanças ou do banco explicar à população, porque quando conversamos lá fora, disse não, nós nunca utilizamos dólares, nós utilizamos meticais. Eu tento explicar a ele que não, é que as coisas que nós consumimos aqui é importado através do dólar. Então aqui tem que haver muita explicação, porque como o salário no nosso país só uma vez por ano e os preços aumentam sempre. Então tem que haver explicação que a população fica a saber que não. O governo está em crise porque o dólar está cada vez mais a subir. Se não explica a população ficar assim, vocês que estudaram aí, que alguns são doutores, eles sabem. Mas nós que estamos aqui no campo, eu sou analista popular. Eu tento explicar da minha maneira, mas não é suficiente. É preciso que explique através da ordem de informação que o dólar subiu e nós temos essa preocupação para a população saber. Muito obrigado. Vou deixar o espaço para o Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice. Fosse um novo termo no nosso vocabulário do analista popular. Vamos aí embora no encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, por favor. Eu quero intervir mesmo nesse assunto, se não contribuir. É lamentavelmente mesmo, porque quando nós analisamos a situação aqui em Moçambique, nós vemos que os salários são ínfimos. Quando nós começamos a ver no salário, vermos no dia a dia, vivemos de chapas e ver essa especulação, não sei de que é transtornar. Eu não sei como é que o povo vai suportar isto tudo a partir de produtos básicos. É lamentável, eu não tenho muito a contribuir, mas são coisas de vergonha, na verdade. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, voltamos a Maputo, ao encontro do Sr. Rogério. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Sr. Rogério. Faça favor. Como estão? Tudo bem deste lado. Aqui também, graças a Deus. Bom, vou ser muito breve. Também alinho no mesmo diapasão com o primeiro telespectador que ligou. Realmente não se justifica o atual estágio da nossa economia e se estiverem recordados. Alô? Sim. Estamos a ouvi-lo. Alô? Estamos a ouvi-lo. Pode continuar. Exato, conforme eu ia dizendo, se estiverem recordados, segundo o último recado do Sr. Venâncio Mengani na Assembleia da República, onde ele pedia responsabilidade a algumas pessoas que estiveram envolvidas
na nossa dívida pública. Portanto, aos senhores que roubaram dinheiro ao Estado moçambicano, eu penso que é a altura certa de devolver esse dinheiro ao Estado moçambicano, porque no fundo, quem está a pagar por todas as consequências é o povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ao encontro do Sr. Bernardo, que nos fala também a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Faça favor. Sim, é de lamentar a situação que se vive atualmente no nosso país. É um sufoco total para o bolso do cidadão. Como agora, eu não sei se é possível que o governo adotar o sistema de reduzir as despesas públicas. Cortar o subsídio, pelo menos por um instantinho, quer dizer, pelo menos por um período, para ver se recupera a economia, porque, de fato, o cidadão comum tem um salário de 3.500 meticais. Nesses 3.500 meticais tem que fundar os filhos, escola, transporte, alimentação, para tudo. Agora, por que o governo adota o sistema de diminuir as despesas públicas? Talvez isso aí pode melhorar a nossa economia e pode voltar àquele ritmo normal. Pronto, voltar a se integrar com é o meu ponto de vista, porque praticamente tudo subiu. Tudo, até o mais barato que era o caldo, já está 5 meticais, a 7,5, já podia ter para 7,5. Muito obrigado, Sr. Bernardo. Vamos ao encontro do Sr. Wilson, também nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, faça favor. Eu quero deixar aqui ficar o meu contributo, que tem um pouco a ver com as medidas que se calhar deveriam ser tomadas. Bom, é preciso compreender que estamos num neocolonialismo, primeiro. Entretanto, isto é uma guerra. E sendo uma guerra, é preciso perceber que subiu o dólar, não é Jesus ou Deus que fez isso. Existe alguém do lado de fora do mercado que dita as regras. Entretanto, o que o governo moçambicano tem que fazer é intervir nessa perspectiva, ou seja, olhar para esse contexto em que estamos, que eu referi aqui, que é de guerra exatamente, como é que podemos intervir, ou seja, que armas temos que usar de modo a fazer face a esta situação. E eu penso até que seria a altura ideal para repensar, se calhar, na criação de uma moeda ou regional que estivesse sob o controle dessa determinada região, porque se o dólar sobe, é porque não temos o controle. Se tivéssemos o controle do dólar, não teria subido como subiu, de 30 para 60. Entretanto, existe alguém que controla essa subida e que não quer saber quais são os impactos sociais que isso vai ter em Moçambique, em Zimbábue, na África do Sul. Entretanto, se a moeda fosse controlada por pessoal dessa região, entretanto, havia um escalonamento, se calhar, repensado. Vimos se calhar a moeda pudesse ser usada nessa região. Então é mais nessa perspectiva a minha contribuição. Tem que se repensar em que medidas o Estado tem que intervir. Pode ser pela produção, mas eu penso que, como referiu os painelistas, mas eu penso que não é a solução para produzirmos. Temos que comprar tratores, temos tecnologias, e se nós não temos aqui, onde vamos buscar? Lá fora. E para isso que precisa importação. Esperemos a voltar a estaca zero de novo. Entretanto, eu penso que é a altura de pensar numa moeda regional ou num mecanismo de política monetária para fazer face a essa situação. Este é o meu contributo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Wilson. Ficou aqui a ideia. Este é um projeto que ficou pelo caminho. Já estava, digamos, programado ao nível da região. A SADC devia encaminhar-se para um projeto de moeda única já em 2018, ou seja, estaríamos apenas 3 anos de abraçarmos este projeto. O que é certo é que já há muito que não se fala desse projeto, porque implica medidas de convergência de vários indicadores económicos e não sei se aqui na região estamos mesmo numa situação que permita isso. Olhamos para a situação da Europa e percebemos porque é que uns países estão no limite para sair e, enfim, vão sendo segurados porque, efetivamente, a sua economia não estava dentro dos indicadores para estarem dentro de uma zona de moeda única. Mas, enfim, um transportador chama-se João. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor.
Graças a Deus, saudar aí ao painel. Sim. Bem, de facto, é lamentável a situação que vivemos. Chegamos ao extremo e acredito que estamos, de facto, como dizia, falta muito pouco para atingirmos o teto pela cabeça. O nosso país está em tanga. O governo está a despender muito dinheiro na manutenção de tropas espalhadas pelas macas de Moçambique em nome do desarmamento do homens de armamento ou da proteção da ordem. Não sabemos até aqui quanto custa ao país a permanência de nossos irmãos em postos fora do quartel. Temos assistido também a movimentação e compra de meios materiais bélicos, mas o país não tem dinheiro para a sobrevivência. Estamos com várias formas de que nos encontramos endividados. Até aqui, o caso de Matum é o outro que nos dá dor de cabeça. O senhor antigo presidente, de facto, fez com que muitas pessoas deixassem de produzir comida, avançassem para a Jatrofa. Até quando tivemos a crise do trigo, há pessoas que deixaram de produzir outro tipo de cereais, começaram a produzir mandioca, porque se dizia que a farinha de mandioca podia ajudar no aumento da situação do trigo, da farinha do pão. E essas pessoas produziram mandioca, hoje não têm onde vender, até alguns importam para Nampula para a cerveja Impala. O que quer dizer que há políticas que desviaram aquilo que devia ser a produção normal de alimentos para o país. Temos a questão, de facto, que se dizia aí, a questão do açúcar. Olha, aqui na Vane, Moçambique e Maromeu, açúcar produz todo o ano. Mas nós não conseguimos produzir, de facto, aqui arroz, não conseguimos produzir milho, não conseguimos produzir feijão, não conseguimos produzir outro tipo de hortícolas todo o ano. Então, há muita coisa que se falhou ao longo do tempo e é preciso que o país reencontre-se, é preciso que se dê espaço para que as pessoas que contribuam com boas ideias sejam ouvidas, essas ideias sejam implementadas. E parabéns a vocês pelo museu, porque estão a tentar trazer ideias e esperamos que essas ideias sejam, de facto, recebidas pelo gestor do dia. Porque aqueles que até serviram no museu onde foram governantes hoje trazem boas ideias que nós implementaram no passado. E acreditamos que isso possa mudar alguma coisa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João. Vamos ao encontro do Sr. Tunis, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Jeremias, tudo bem? Sim, boa noite, faz favor. Também, igualmente. Eu tenho cá 3 pontos que gostaria de colocar mesmo na mesa. O primeiro ponto é mesmo relativo à questão ligada às cotações, não é? Eu sou empresário, trabalho no espaço com várias empresas e houveram cotações que foram enviadas assim já há algum tempo, não é? E isto foi quando o dólar ainda estava por volta de 48, por aí. As cotações foram aprovadas e só falta a ordem, neste caso, para o fornecimento. Nestes casos, em que praticamente o lucro, os produtos que eu comercializo são produtos mesmo que vêm de fora, e o lucro praticamente vai ser inexistente. Eu gostaria de colocar os panelistas a seguinte pergunta: o que é que se faz nestes casos? Não é? Como é que eu posso contornar esta questão de o dólar ter subido e as cotações já foram aprovadas? Assim, o que é que eu faço agora, uma vez que se eu for a fornecer aos mesmos preços, eu não tenho lucro? Em alguns casos até só tenho quebra e eu quero continuar a fornecer o mesmo nível de produtos, ou melhor, o mesmo nível de produtos que eu fornecia, com a mesma qualidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu tenho é mesmo aqui relativa à questão da produção, que foi aí enfatizada. Eu cheguei hoje de Joburg, e eu notei que ao passar a fronteira, isto parece impressionante, mas ao passar a fronteira é algo completamente diferente, onde as pessoas, onde do outro lado está a produzir, aquilo são locais abandonados e tudo mais, uma e outra pessoa tem 1, 2, 3 cabeças por ali, de gado a circular entre um lado para o outro, mas na questão do terreno, na questão de metodologias que não estão a ser usadas, poderiam estar a ser usadas para alavancar aquilo que é a economia nacional, mas também é aquilo que o Panhel já falou sobre tudo isso. Em terceiro lugar, que é o terceiro ponto, eu gostaria de agradecer muito bem esta questão que foi apresentada pelo Adelino do PCCM já de outros carnavais, não é? E que ele apresentou uma questão que é a seguinte, que é de que não está a haver informação para a população do que realmente envolve esta subida. Porque para mim,
Eu estou a entender, eu sei o que é a subida, mas os clientes não sabem o que é a subida. E para eles tudo está estável. E eles ficam a pensar, não, o Tunes é o comerciante e eles estão a aumentar os preços. Muito Na bem, verdade, não é Sr. que está a acontecer. Então, muito é obrigado. que eu quero deixar. Obrigado. Muito obrigado. Tenho já em linha há algum tempo o Sr. Cremildo, falando também a partir daqui de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, faz favor. Estamos Cremildo, sou editor. Falo de Maguanice. Assim, eu gostaria mesmo de saber quais são os fatores que estão por detrás da depreciação do mercado. Isto porque, se nós olharmos nos últimos anos da nossa economia, nunca verificamos um caso igual, em que tenhamos uma depreciação do metical tão alto como este. Agora, o que é que efetivamente está a acontecer? O que é que o país vai viver daqui nos próximos dias? Conforme ouvi alguns panelistas diziam que provavelmente a situação vai agravar. Então, o que é que isso significa para o cidadão comum? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ao encontro, senhora Isabel. Vou falar a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Canel. O que eu queria dizer, e acho que todos já disseram alguns dos intervenientes, mas acho que é um aspecto extremamente importante com relação às políticas que nós estamos a adotar ano após ano. Continuamos a não ter uma política que guia este país, que guia os produtores, que guia os investidores, onde nós queremos chegar. Até hoje ninguém sabe onde nós queremos chegar. Cada um que vem vai inventar a roda. Os ministros que nós vimos a falar, os dirigentes que vimos a falar no museu, falaram das suas experiências, já experimentaram. Vamos lá deixar de experimentar e ninguém quer assumir que há pessoas que têm conhecimento, há pessoas que podem ser usadas. Continuamos a querer experimentar. Então cada um precisa experimentar. Infelizmente estamos a usar pessoas como cobaias e vamos ter pessoas a morrerem, já? Porque não vão ter o que comer. Nós continuamos a experimentar. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhora Isabel. Vamos ao encontro do senhor Gomendi, que nos fala a partir de Maputo também. Boa noite. Assim, boa noite. Sim, muito boa noite, muito boa noite. Faça o favor. Sim, boa noite. Boa noite, faça o favor, senhor Gomendi. Sim, sim, é o seguinte, sou Jeremias e o painel em geral. Sim, já estou a participar hoje. Senhor Gomendi, está-nos a ouvir com algum feedback. Reduza o volume do seu televisor ou afaste-se do seu televisor e ouça-nos pelo telefone, por favor. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Faça o favor, venha daí. Sim, sim, agora eu consigo ouvir. Exato. Sim, é o seguinte, nós estamos base. Fale continuamente à vontade, tá bom? Eu não sei até aqui, Sr. Jeremias. Pode. Eu não sei até aqui qual é a parte do orçamento que nós alocamos para a produção, para a agricultura. Porque nós temos a terra para produzirmos. Agora, estamos a importar mesmo tomate, cenoura, não podemos produzir. E não podemos produzir. Qual é o problema? O que está a acontecer? Agora, diz-se que quando alguém não tem destino, qualquer caminho pode levar ao destino. Então, é o que está a acontecer conosco. Nós podemos produzir muito bem. Agora, é só termos a vontade de fazermos as coisas para sair dessas situações. Agora é pão, trigo, tudo que sobe acima de 100% e o salário só sobe 5%. Agora não sei o que será de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gomendi. Foi o nosso último telespectador desta noite. Queríamos dar oportunidade a muito mais, mas enfim, ficávamos aqui a noite inteira e as soluções não saíam daqui. Muito bem, vou pedir muito rapidamente, vou começar aqui pelo Faisal Karssan. Há telespectadores que colocaram aqui algumas questões, se pode gostar. Um perguntava quais são os fatores por detrás de uma depreciação tão alta do metical. E aproveito para fazer uma colação com uma observação feita por um alto oficial do Banco do FMI aqui em Moçambique, dizia que esperava uma depreciação do metical
pelo menos até cerca de 45 face ao dólar, mas não tão alto como está a acontecer nesta altura, ou seja, surpreendeu até o FMI esta depreciação metical está a acontecer. Que fatores, na sua opinião, estão por trás disto? E depois também, evidentemente, podia responder a algumas das questões que são colocadas. E depois o cenário, nesta altura o Governo vai submeter ao Parlamento e já deve estar pronta a proposta do Orçamento de Estado para 2016. Que pressupostos vão nortear um orçamento feito num contexto como este? Mais otimista, correndo o risco de a situação não melhorar, pessimista, como é que encara? Bom, na questão do orçamento... Ou a trabalhar já com a perspectiva de um orçamento retificativo no próximo ano? Eu creio que será mesmo um orçamento retificativo. E a expectativa não é assim muito boa, porque existem sérios cortes para o próximo orçamento. Portanto, este empréstimo que vamos buscar agora ao FMI, ele obriga-nos a fazer uma série de cortes. Então, é provável que o próximo orçamento seja bastante apertado. A austeridade que o Presidente falou no seu discurso inaugural agora é que vai chegar de verdade. Não? Acredito que o próximo ano será o ano em que nós vamos sentir essa dita austeridade. Indo às questões apresentadas, uma delas foi do Sr. Cremildo. Quais fatores causaram a depreciação do metical? Bom, aqui é um conjunto de fatores, desde fatores internos a fatores externos. Portanto, a conjuntura internacional, ela mostra que o dólar ganhou valor em todo o mundo. As principais economias do mundo, o dólar ganhou valor. Portanto, e nós não fugimos à regra. Nós também sentimos isto aqui no nosso país. Do ponto de vista interno, nós tivemos alguns fatores internos que também agravaram esta depreciação do metical. Verificamos este ano uma séria diminuição na ajuda externa, o que fez com que a entrada de divisas no país na forma de moeda externa tivesse diminuído bastante. Tivemos também ao longo do ano, portanto, ao longo dos últimos 4 anos, um crescente endividamento público e a conta chegou agora. Portanto, temos que começar a pagar estas dívidas contraídas nos últimos 4 anos. Isto envolveu uma maior saída de moeda estrangeira do nosso país, portanto, entrou menos moeda estrangeira e saiu mais por causa do endividamento. Começamos a levar uma vida de ricos quando continuávamos pobres, porque uma linguagem mais vulgar. O nosso mercado cambial era essencialmente sustentado por esta ajuda externa, que entrava em moeda estrangeira. Internamente também tivemos a questão do agravamento dos raptos, que, como nós sabemos, deslocou boa parte de moeda estrangeira para fora do país, por causa da questão da segurança. Então, este é um conjunto de fatores que, combinados dos internos, que combinados com os externos, levou-nos a esta situação de existir uma grande falta de divisas no nosso mercado cambial. Portanto, chegamos a esta situação por causa da falta de divisas. E falta de divisas, essencialmente por grandes saídas na forma de pagamentos e poucas entradas na forma de ajuda externa. Ainda se camuflou no ano passado com a entrada das mais-valias. Das mais-valias. Portanto, 530 milhões. E se não tivessem entrado estas mais-valias no ano passado, já esta crise tinha começado. Já esta crise teria começado. Bem, vou pedir aqui ao Adolfo Pereira também notas finais sobre aquilo que ouviu dos telespectadores, que tem para acrescentar a este debate. Bom, eu penso que o contributo que eu pretendo dar será um contributo mais operacional sob o ponto de vista daquilo que está, de facto, a afetar gravemente a nossa economia. E há pouco o colega falou sobre a medida do Banco Central, devia ser mais agressiva, devia ser mais contundente e dar sinais mais adequados à nossa realidade. Uma vez que eu estou mais ligado à parte da operação e como um operacional de terreno do dia-a-dia, o meu contributo seria o seguinte: fala-se à boca cheia do problema da Ematum, foi aqui também abordado pelos telespectadores,
E de facto esse problema é a bandeira visível. Obviamente a bandeira é uma parte hasteada, porque depois cá em baixo é que está tudo o resto. Mas temos que começar por um princípio. E se de facto, se reconhecidamente a gente vê ali os barcos parados não tão improdutivo, eu acho que uma decisão sob o ponto de vista empresarial, e nestas alturas essa visão deve ir ao de cima, quando a política falha, e aqui aparentemente está a falhar, deve vir uma solução mais operacional. Então que se vendam aos navios, porque na prática se fala em 800 milhões, mesmo vendido a metade do preço, injeta capital na economia e isso vai tirar dividendos a médio e longo prazo, pelo menos a parte sob o ponto de vista de endividamento e da instabilidade que nós estamos a atravessar. Penso que há aqui também talvez uma falta de um caráter, não se pode ter medidas no imediato, mas algumas fazem falta, tem que se começar por algum ponto. E essas pelo menos também tem um efeito psicológico em que nós identificamos os erros, lá está aquilo que eu disse há poucas causas, muito mais do que atribuir culpas, onde é que estão as causas, aparentemente aquilo é uma causa problemática, então deveria-se começar por ali, os navios estão ali parados, estão ali na baía, são visíveis, qualquer cidadão pode ir ali vê-los que estão parados, então se transacionem e com certeza que se é esse o valor, pelo menos eu conheço na comunicação social de 800 milhões, nem que seja por 400 ou 500 milhões, alguma coisa entra num período de crise. Seria talvez esse a parte final que eu gostaria de dar o meu contributo. Pelo menos viraram uma atração turística. Aquela baía ganhou uma outra cor com aqueles barcos. Mas, Sr. Jeremias, pegando nessa parte do turismo, também gostaria de rematar com o seguinte. Fala-se muito nas exportações e em capacidade do país produzir para exportar. De facto, estamos num ambiente de grande competitividade e Moçambique ainda tem um grande desafio. Mas há um ativo que o Moçambique tem e com esta instabilidade que o país tem presenciado nos últimos tempos, o está a perder, que é a herdade das divisas através do turismo. E houve fortes investimentos até do mais micro, de pequenos empresários que povoaram aqui a zona do litoral, na captação do turismo até de proximidade sul-africana e não só, já se assistia aqui com vários turistas do continente europeu a chegar, por proximidade até de zona da vida selvagem e que de facto este último ano tem sido, enfim, nós estamos também nessa parte da atividade do fornecimento e sentimos uma quebra de facto real à condição do turista que traz divisas. Portanto, o turista vem de fora, tem que trazer moedas, essa mesma moeda depois nós vamos utilizar para importar bens. A instabilidade política é um dos fatores internos, obviamente. Ou seja, a nossa cota parte da responsabilidade para a situação que estamos a viver. Drenburg. Muito obrigado, Jeremias. Eu gostaria de contribuir naquilo que seria a produção nacional agrícola. Eu penso que há aqui um aspecto que é muito importante e muitas vezes não se leva em consideração. O nosso país não tem um produto eleito de bandeira para a produção, ainda que seja de alimentos, não é? Não existe. Vou dar um exemplo muito simples. Quando se lança uma campanha agrícola e se fala de distribuição de sementes, fala-se da aquisição desde sementes de hortícolas, sementes de diversas sementes para distribuir e o efeito disso não se vê. Por que é que não há uma cultura ou duas eleitas e dizer assim, a aposta é esta, nós vamos distribuir esta semente e apostamos que esta semente vai dar resultado. Portanto, eu penso que muitas vezes são ideias que não são levadas em consideração. Há uma dispersão de recursos numa altura em que não há recursos. Portanto, tu investires nas sementes de hortícolas, por exemplo, eu posso investir 100 quilos de hortícola, pode significar 500 toneladas de um produto mais geral e mais consumido pelo público que essas hortícolas que precisam de um tratamento fitossanitário específico, precisa de regas específicas, precisa, enfim, de cuidados agrotécnicos especiais. Então, por que é que nós não apostamos na produção de 1, 2, 3 culturas que seriam a nossa bandeira para efeitos alimentares?
e deixarmos de fazer dispersão em coisas. Isto é o resultado de não querer mostrar resultados, porque se nós quiséssemos mostrar resultados, efetivamente não faríamos. Quem faz dispersão, no fim do dia, o que é que tu trouxeste? Nada. Então, este seria o meu contributo, não no sentido de que não se faça, mas que se pense, não é? Aposta-se no milho, aposta-se no feijão, aposta-se coisas que vão encher barriga das pessoas. Esse é que é o termo mais correto, porque um homem saciado é um homem feliz, é um homem para trabalhar e é um homem com pouca hipótese de resvalar para situações de crises sociais. Portanto, esta é a minha contribuição, que o governo aposte 2, 3 culturas alimentares e dizer assim, esta é a nossa bandeira. Nós, aqueles que quiserem produzir isto, vão produzir naturalmente, com recursos próprios. Tentamos ser bons naquilo... Sim, exatamente. Até porque isso o custo disso seria muito menor. Muita gente aqui, por exemplo, falou do orçamento para a agricultura. É natural que o Estado, o governo não produz, mas o governo está a gastar muito dinheiro, muitos recursos em coisas dispersas, em coisas que não são visíveis, não são tangíveis. Um governo não pode se dar ao luxo de comprar sementes de hortícolas. Para fazer o quê? Quem come hortícola? A pessoa quer o milho, quer o feijão, quer o arroz, são essas coisas que o Estado deve fazer aposta. Portanto, esta é a minha contribuição do ponto de vista de que, se nós tivermos estas coisas básicas, o potencial de conflito e de crise é menor. Deixa-me ouvir aqui o Fernando Bangal. Não, perdão. A minha contribuição realça ainda mais na questão do setor privado. Eu acho que algumas atividades importantes o governo deve confiar ao setor privado, para o governo exatamente estar a desempenhar a sua função de regulador e fiscalizador. Porque, sendo assim, não estou a dizer que deve se eximir das suas responsabilidades sociais, não. Mas, entretanto, essa questão do setor privado que esteja inteiramente à responsabilidade do setor privado. Eu penso que aí, sim, poderá algumas situações, sobretudo os projetos importantes ou projetos que possam trazer valores para o próprio Estado, para a própria sociedade, o desenvolvimento. Muito bem, quero agradecer a vossa presença por esta reflexão. Queremos então trazer as pessoas que estão no dia a dia e que possam transmitir mais fielmente aquilo que sentem no processo digamos, do dia a dia do seu trabalho. Agradeço a vossa presença mais uma vez. Os nossos telespectadores que nos acompanham, terça-feira sim, também dizemos nosso muito obrigado e marcamos já um novo compromisso para a próxima semana aqui neste Ministério. Boa noite. Até lá.